Leitura do livro de Isaías. O Senhor deu-me a graça de falar como um discípulo, para que eu saiba dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos. Todas as manhãs Ele desperta os meus ouvidos para eu escutar, como escutam os discípulos. O Senhor Deus abriu meus ouvidos e eu não resisti nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio e por isso não fiquei envergonhado. Tornei o meu rosto duro como pedra e sei que não ficarei desiludido. Palavra do Senhor. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por todos os que me veem e escarnecem de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, Ele que o livre, Ele que o salve se é seu amigo. Matilhas de cais me rodearam, cercou-me um bando de malfeitores, trespassaram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sorte sobre a minha túnica. Mas vós, Senhor, não vos afasteis de mim. Sois a minha força, apressai-vos a socorrer. Hei de falar do vosso nome aos meus irmãos, hei de louvar-vos no meio da Assembleia.
vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o vós todos os filhos de Jacó. Reverenciai-o vós todos os filhos de Israel. Meu Deus, porque me abandonaste. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem no céu, na terra e nos abismos, e toda língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tu és santo, Deus, tu és santo, forte, santo e imortal, tem piedade. Tu és santo, Deus, tu és santo, forte, santo e imortal, tem piedade. Deus, nós nos inclinamos diante da tua imagem, nós imploramos o perdão das nossas faltas. Ó Cristo, pela cruz, salva-nos, ensina-nos. Tu és santo, Deus, tu és santo, forte, santo e imortal, tem piedade. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse-lhes: Que estáis dispostos a dar-me para vos entregar Jesus? Eles garantiram-lhe 30 moedas de prata. E a partir de então, Judas procurava uma oportunidade para o entregar. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos foram ter com Jesus e perguntaram-lhe: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Ele respondeu: Ide à cidade, à casa de tal pessoa, e dizei-lhe: O mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. É em tua casa que eu quero celebrar a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes tinha mandado e prepararam a Páscoa. Ao cair da noite, sentou-se à mesa com os 12.
Enquanto comiam, declarou: em verdade vos digo, um de vós há de entregar-me. Profundamente entristecidos, começou cada um a perguntar-lhe: serei eu, Senhor? Jesus respondeu: aquele que meteu comigo a mão no prato é que há de entregar-me. O Filho do Homem vai partir, como está escrito acerca dele. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem vai ser entregue. Melhor seria para esse homem não ter nascido. Judas, que o ia entregar, tomou a palavra e perguntou: serei eu, mestre? Respondeu Jesus: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, recitou a bênção, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomou em seguida um cálice, deu graças e entregou-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da aliança derramado pela multidão para a remissão dos pecados. Eu vos digo que não beberei mais deste fruto da videira até ao dia em que beberei convosco o vinho novo no reino de meu Pai. Cantaram os salmos e seguiram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse-lhes: todos vós, esta noite, vos escandalizareis por minha causa, como está escrito: ferirei o pastor e dispersar-se-ão as ovelhas do rebanho. Mas depois de ressuscitar, preceder-vos-ei a caminho da Galileia. Pedro interveio dizendo: ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu não me escandalizarei. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, esta mesma noite, antes do galo cantar, me negarás 3 vezes. Pedro disse-lhe: ainda que tenha de morrer contigo, não te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos. Então Jesus chegou com eles a uma propriedade chamada Getsémani e disse aos discípulos: ficai aqui enquanto eu vou além orar. E tomando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está numa tristeza de morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco mais, caiu com o rosto por terra enquanto orava e dizia: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não se faça como eu quero, mas como tu queres. Depois foi ter com os discípulos, encontrou-os a dormir e disse a Pedro: nem sequer pudestes vigiar 1 hora comigo. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. De novo se afastou pela 2ª vez e orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Voltou novamente e encontrou-os a dormir, pois os seus olhos estavam pesados de sono. Deixou-os e foi de novo orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Veio então ao encontro dos discípulos e disse-lhes: dormi agora e descansai. Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aproxima-se aquele que me vai entregar. Ainda Jesus estava a falar quando chegou Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. O traidor tinha-lhes dado este sinal: aquele que eu beijar é esse mesmo, prendei-o. Aproximou-se imediatamente de Jesus e disse-lhe: salve, mestre, e beijou-o. Jesus respondeu-lhe: amigo, a que vieste? Então avançaram, deitaram as mãos a Jesus e prenderam-no. Um dos que estavam com Jesus levou a mão à espada, desembainhou-a e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus disse-lhe: mete a tua espada na bainha, pois todos os que puxarem da espada morrerão à espada. Pensas que eu não posso rogar a meu Pai que ponha já ao meu dispor mais de 12 legiões de anjos?
Mas como se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim tem de acontecer? Voltando-se depois para a multidão, Jesus disse: Viestes com espadas e varapaus para me prender como se fosse um salteador. Eu estava todos os dias sentado no templo a ensinar e não me prendestes. Mas tudo isto aconteceu para se cumprirem as Escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Os que tinham prendido Jesus levaram-no à presença do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos se tinham reunido. Pedro foi-o seguindo de longe até ao palácio do sumo sacerdote. Aproximando-se, entrou e sentou-se com os guardas para ver como acabaria tudo aquilo. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho falso contra Jesus para o condenarem à morte, mas não o encontravam, embora se tivessem apresentado muitas falsas testemunhas. Por fim, apresentaram-se duas que disseram: Este homem afirmou: Posso destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então, o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: Não respondes nada? Que dizes ao que depõem contra ti? Mas Jesus continuava calado. Disse-lhe o sumo sacerdote: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos declares se és tu o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu-lhe: Tu o disseste. E eu digo-vos: vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes, dizendo: Blasfemou. Que necessidade temos de mais testemunhas? Acabais de ouvir a blasfémia. Que vos parece? Eles responderam: É réu de morte. Cuspiram-lhe então no rosto e deram-lhe punhadas. Outros esbofeteavam-no, dizendo: Adivinha, Messias, quem foi que te bateu? Entretanto, Pedro estava sentado no pátio. Uma criada aproximou-se dele e disse-lhe: Tu também estavas com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Dirigindo-se para a porta, foi visto por outra criada que disse aos circunstantes: Este homem estava com Jesus de Nazaré. E de novo ele negou com juramento: Não conheço tal homem. Pouco depois, aproximaram-se os que ali estavam e disseram a Pedro: Com certeza tu és deles, pois até a fala te denuncia. Começou então a dizer imprecações e a jurar: Não conheço tal homem. E imediatamente um galo cantou. Então Pedro lembrou-se das palavras que Jesus dissera: Antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E saindo, chorou amargamente. Ao romper da manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram em conselho contra Jesus para lhe darem a morte. Depois de lhe atarem as mãos, levaram-no e entregaram-no ao governador Pilatos. Então Judas, que entregara Jesus, vendo que ele tinha sido condenado, tocado pelo remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, entregando sangue inocente. Mas eles replicaram: Que nos importa? É lá contigo. Então arremessou as moedas para o santuário, saiu dali e foi-se enforcar. Mas os príncipes dos saduceus apanharam as moedas e disseram: Não se podem lançar no tesouro, porque são preço de sangue. E depois de terem deliberado, compraram com elas o campo do oleiro. Por este motivo, se tem chamado aquele campo até ao dia de hoje campo de sangue. Cumpriu-se então o que fora dito pelo profeta: Tomaram 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado aquele que os filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, como o Senhor me tinha ordenado. Entretanto, Jesus foi levado à presença do governador, que lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: É como dizes. Mas ao ser acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quantas acusações levantam contra ti? Mas Jesus não respondeu coisa alguma, a ponto de o governador ficar muito admirado. Ora, pela festa da Páscoa, o governador costumava soltar um preso à escolha do povo. Nessa altura, havia um preso famoso, chamado Barrabás. E quando eles se reuniram, disse-lhes: Qual quereis que vos solte, Barrabás
ou Jesus, chamado Cristo? Ele bem sabia que o tinham entregado por inveja. Enquanto estava sentado no tribunal, a mulher mandou-lhe dizer: não te prendas com a causa desse justo, pois hoje sofri muito em sonhos por causa dele. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. O governador tomou a palavra e perguntou-lhes: qual dos dois quereis que vos solte? Eles responderam: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: e que hei de fazer de Jesus chamado Cristo? Responderam todos: seja crucificado. Pilatos insistiu: que mal fez ele? Mas eles gritavam cada vez mais: seja crucificado. Pilatos, vendo que não conseguia nada e aumentava o tumulto, mandou vir água e lavou as mãos na presença da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste homem. Isso é lá convosco. E todo o povo respondeu: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Soltou-lhes então Barrabás e, depois de ter mandado açoitar Jesus, entregou-lhe para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus para o pretório e reuniram à volta dele toda a corte. Tiraram-lhe a roupa e envolveram-no num manto vermelho. Teceram uma coroa de espinhos e puseram-lhe na cabeça e colocaram uma cana na sua mão direita. Ajoelhando diante dele, escarneciam-no, dizendo: salve, rei dos judeus. Depois cuspiam-lhe no rosto e, pegando na cana, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o manto, vestiram-lhe as suas roupas e levaram-no para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e requisitaram-no para levar a cruz de Jesus. Chegados a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar do Calvário, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas Jesus, depois de o provar, não quis beber. Depois de o terem crucificado, repartiram entre si as suas vestes, tirando-as à sorte, e ficaram ali sentados a guardá-lo. Por cima da sua cabeça puseram um letreiro, indicando a causa da sua condenação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam insultavam-no e abanavam a cabeça, dizendo: tu, que destruías o templo e o reedificavas em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Os príncipes dos sacerdotes, juntamente com os escribas e os anciãos, também troçavam dele, dizendo: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, ele que o livra agora, se o ama, porque disse: eu sou filho de Deus. Até os salteadores crucificados com ele o insultavam. Desde o meio-dia até às 3 horas da tarde, as trevas envolveram toda a terra. E pelas 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos presentes, ouvindo isto, disseram: está a chamar por Elias? Um deles correu a tomar uma esponja e embebeu em vinagre, pô-la na ponta de uma cana e deu-lhe a beber. Mas os outros disseram: deixa lá, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com voz forte, expirou. Então, o véu do templo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas fenderam-se. Abriram-se os túmulos e muitos dos corpos de santos que tinham morrido ressuscitaram. E, saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Entretanto, o centurião e os que com ele guardavam Jesus, ao verem o tremor de terra e o que estava a acontecer, ficaram aterrados e disseram: este era verdadeiramente Filho de Deus. Estavam ali a observar de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas encontrava-se Maria Madalena, Maria,
mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tinha tornado discípulo de Jesus. Foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. E Pilatos ordenou que lhe o entregassem. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo e depositou-o no seu sepulcro novo que tinha mandado escavar na rocha. Depois rolou uma grande pedra para a entrada do sepulcro e retirou-se. Entretanto, estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, sentadas em frente do sepulcro. No dia seguinte, isto é, depois da preparação, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram-lhe: Senhor, lembrámos-nos do que aquele impostor disse quando ainda era vivo: depois de 3 dias ressuscitarei. Por isso, manda que o sepulcro seja mantido em segurança até ao 3º dia, para que não venham os discípulos roubá-lo e dizer ao povo: ressuscitou dos mortos. E a última impostura seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu: tendes à vossa disposição a guarda, ide e guardai-o como entenderdes. Eles foram e guardaram o sepulcro, selando a pedra e pondo a guarda. Palavra da salvação. Podem sentar. Estas leituras longas dispensam longas homilias. Queria só fazer uma pequena reflexão sobre estes 3 belíssimos textos que a liturgia de Domingo de Ramos nos coloca sempre e em cada ano. 2 poemas, 2 cânticos, 2 hinos muito bonitos na primeira leitura e na segunda leitura, e depois esta narrativa da paixão segundo São Mateus, tão inspiradora, que até conhecemos e muitos ouvimos ao longo destes dias, a paixão segundo São Mateus de Johann Sebastian Bach. É uma boa sugestão para esta tarde, com chuva, se ficarem em casa a ouvir esta bela paixão tão inspirada daquele tempo e que também nos continua a inspirar a nós. Escutamos, como digo, estas 3 leituras. A primeira leitura do profeta Isaías é um cântico dos 4 chamados Cânticos dos Servos de Deus, que naturalmente nós ligamos com Jesus, este homem que apresenta as costas àqueles que lhe batiam e a face aos que lhe arrancavam a barba. Ao ler a paixão, encontramos estas mesmas situações. Por isso, aquilo que Isaías profetizou cumpriu-se em Jesus Cristo. E, aliás, é uma das curiosidades do evangelista Mateus, é que ele vai sempre dando crédito à sua narração, indo buscar passagens do Antigo Testamento para nos fazer ver que Jesus é aquele que cumpre as profecias, como de uma maneira tão natural hoje esta profecia de Isaías nos leva. Depois, no salmo desta missa, o Salmo 21, o Salmo 22, com este refrão de todos nós conhecido: meu Deus, porque me abandonastes. Foi assim que Jesus rezou na cruz. O evangelista não pôs o salmo todo, mas pôs só o princípio, para que nós percebêssemos que aquele salmo não foi só um refrão de desespero: meu Deus, porque me abandonastes. Se estivermos atentos ao cântico do salmo, no final diz: vós, Senhor, não vos afasteis de mim, sois a minha força, apressai-vos em socorrer-me. Hei de falar de vosso nome aos meus irmãos, hei de louvar-vos no meio da Assembleia. Não é um salmo de desespero, é um salmo de confiança de um justo que sofre injustamente. Por isso, este meu Deus, porque me abandonastes, hoje é colocado em muitas bocas de pessoas que sofrem, de pessoas que não encontram uma resposta ao seu sofrimento. Porque eu? Porque é que isto me aconteceu a mim? Ou então, de uma forma coletiva, porque é que isto nos está a acontecer a nós? Na carta de São Paulo aos Filipenses, como dizia, este belo hino, muito provavelmente já cantado e conhecido das comunidades cristãs, e que São Paulo o passou à comunidade dos filipenses, em que nos faz aqui a interpretação teológica da vinda de Jesus ao nosso mundo. Ele, que era de condição divina, que era Deus, fez-se um de nós. Um ato de grande obediência a Deus e um ato de grande humildade. O seu abaixamento, o seu descer, a sua humildade roça até a humilhação. Quando São Paulo diz: humilhou-se ainda mais até à morte e morte de cruz.
Mas nós cristãos sabemos que a nossa fé não termina na cruz, a nossa fé não termina em Sexta-feira Santa, a nossa fé leva-nos ao domingo de Páscoa. Por isso São Paulo termina o seu hino dizendo: por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Esta é a nossa fé, a fé da vitória da vida sobre a morte, do bem sobre o mal, da saúde sobre a doença. E escutamos a paixão segundo São Mateus. Todos os anos escutamos uma diferente, só em Sexta-feira Santa é que escutamos sempre a de São João. Esta que nós escutamos é para que a comunidade reunida ao domingo não passe o ano sem ouvir a narrativa da paixão. E desta narrativa simplesmente dizer 2 ou 3 coisas muito breves. A primeira é esta atitude de Jesus, também ela de silêncio. A primeira leitura falava-nos disso, deste servo de Deus que não tem reação violenta diante do mal. Jesus também é um homem de paz, um homem que não responde mal, não usa a violência contra ninguém. Pelo contrário, até acalma a violência de Pedro e daqueles que o querem socorrer. Mete a espada na bainha. Nós temos que compreender que não é com violência que resolvemos os problemas da nossa vida. Não é respondendo na mesma moeda que nós chegamos a algum lado. O silêncio e muitas vezes o sabermos que Deus está do nosso lado faz com que nós nos acalmemos e não tenhamos atitudes de vingança, nem atitudes de ódio, nem de atitudes de resposta má às coisas más que nos fazem. Por outro lado também, vermos também aqui que Jesus foi entregue por inveja. Aliás, São Mateus é o único a dizer este motivo. Eles entregam Jesus por inveja. É o pecado mais antigo da humanidade. O Caim matou Abel por inveja. E aqui acontece a mesma coisa. Jesus é morto por inveja. Mas Jesus é este homem de dores, inocente, no qual estão todas as pessoas, homens e mulheres de dores, também elas inocentes. Nós vivemos tempos difíceis e uma das demonstrações é que vocês não podem estar aqui a celebrar connosco estas limitações. Este vírus não ataca os maus, ataca toda a gente. Mas nós temos que perceber que Deus, ou que nós estamos representados em Jesus, porque Jesus é o justo e inocente que sofreu por todos nós e nós, injustamente, estamos todos a sofrer porque não conseguimos controlar este vírus que nos quer fazer tanto mal. Mas nós não somos pessoas de ficarmos derrotadas, não somos pessoas, não podemos ser pessoas negativas a dizer que não vamos conseguir ultrapassar estes e outros problemas da nossa vida. Ao longo da paixão que nós escutamos, aparecem-nos misturados com os gestos de violência, gestos bonitos de misericórdia e de proximidade. E eu gostava de lembrar aqui as 2 pessoas que São Mateus narra na sua paixão, intimamente ligadas com Jesus. Simão de Cirene, que é obrigado a levar a cruz de Jesus, e José de Arimateia, que cede o seu próprio túmulo para sepultar aí o corpo de Jesus. Não é por acaso que São Mateus nomeia estas 2 pessoas, não só porque elas têm nome, porque mais tarde se tornaram cristãs. E por isso este nome aparece como se nós disséssemos: quem é que era? Foi aquele Simão, o de Cirene. Quem é que foi? Era aquele, o José de Arimateia. Estes nomes são pessoas que se encontraram com Jesus e que esse encontro mudou as vidas deles. E assim como com Jesus tivemos um Simão de Cirene que, obrigado, levou a cruz de Jesus, também temos um José de Arimateia que livremente cedeu o seu sepulcro para Jesus. Nos dias de hoje estamos a viver exatamente o mesmo. Gente que obrigatoriamente está na linha da frente. Desde os médicos, enfermeiros, aqueles que nos entregam a comida ou as encomendas em casa, aqueles que continuam a abrir os seus lugares de trabalho para que o mínimo seja garantido, são todos estes que estão na linha da frente. Se calhar, com medo, preferiam ficar em casa, mas não. Estão ali, como Simão de Cirene, a ajudar-nos a que a normalidade se reponha o mais rapidamente possível e, dentro do possível, se mantenha. Mas também temos gestos bonitos, como o do José de Arimateia, que hoje os vemos replicados
em tantos voluntários, em tantas pessoas que nos prédios vão fazer as compras dos seus vizinhos, que não podem sair ou que têm mais dificuldade. Vemos estas pessoas, aquele padre que durante a semana passada cedeu o seu ventilador a um rapaz mais novo para que ele vivesse, e assim este padre entregou a sua vida. Temos hoje em dia tantos rostos, tantas pessoas que são Simões de Cirene e José de Arimateia no nosso mundo. E temos de dar graças a Deus, porque no meio desta violência, no meio de tanta incompreensão, temos muita gente na linha da frente, ou se quisermos, esta linha da frente é uma linha muito grande, de muitos quilómetros, de pessoas que, quer por obrigação, quer voluntariamente, se entregam para o bem comum. Vamos então continuar a nossa celebração, pedindo ao Senhor que inspire também em nós estes gestos de bondade, de partilha e de solidariedade. Não termos medo de nos aproximarmos. Obviamente que temos que ter estas medidas de segurança, mas as medidas de segurança não são as medidas do coração, porque as medidas do coração são sempre próximas umas das outras. E vamos também pedir ao Senhor que ao longo desta semana que é santa e da nossa vida, não tenhamos atitudes de violência nem de vingança, porque não é aí que vamos a lado nenhum. Confiemos em Deus, porque Deus estará sempre do nosso lado.